Marvel's Spider-Man 2 está na área, expandindo ainda mais a história do Cabeça de Teia nos videogames. E nada melhor do que contar essa história completa pra vocês e com muitos detalhes. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, depois de se aventurar bastante por Nova York com o Peter Parker no primeiro Homem-Aranha e ainda jogar com o Miles Morales em sua continuação, hoje chegou a vez da gente descobrir como que foi essa aventura de ter dois cabeças de teias trabalhando juntos para proteger a sua cidade de inimigos novos, como o Kraven e o Venom. Então, se você curte esses vídeos de história, fortalece aqui com o seu joinha e clica no Seja Membro aqui embaixo para ajudar o canal. Por menos de R$3, você já ajuda na produção desses vídeos aqui, ganha as figurinhas exclusivas pra você usar nas nossas lives ou nos comentários do vídeo e o seu nome aparece como forma de agradecimento no final desses vídeos especiais, fechou? Antes de tudo, bora falar do que aconteceu entre o Spider-Man 1 e esse aqui. E não foi pouca coisa não, tá? Só pra recapitular, enquanto o Peter enfrentava a ameaça do Dr. Octopus e do Bafo do Diabo no primeiro jogo, o Miles Morales foi mordido por uma aranha geneticamente modificada pela Oscorp e como resultado ele ganhou poderes semelhantes à do Homem-Aranha. O Peter consegue salvar a cidade e prender o Octopus, mas em compensação a Tia May acabou morrendo por conta da infecção do vírus. Depois de tudo se resolver, o Peter descobre o que aconteceu com o Miles e revela que ele é na verdade o Homem-Aranha. Depois disso, ainda rolaram os eventos das DLCs do primeiro jogo, onde o Aranha, junto da Silver Sable e da Gata Negra, tiveram que derrotar o Cabeça de Martelo numa tentativa cabulosa de dominar o crime organizado de Nova York. Depois disso, o Peter finalmente começaria então a treinar o Miles para ele também ser um novo Homem-Aranha. E durante essa trama toda, rolaram os eventos do quadrinho Aranha Gedon, que apesar de não ser necessariamente parte da franquia de jogos, é sim canônico para os games da Insomniac. E basicamente, nessa história, o Peter é recrutado pelo Homem-Aranha superior do universo principal dos quadrinhos para uma missão cabulosa pelo multiverso. Inclusive, durante esses eventos, ele conheceu outras variantes de si mesmo e até mesmo conheceu o Miles Morales do universo Ultimate. Mas enfim, depois dessa aventura pelo multiverso, o Peter voltou pra casa e assim rolam os eventos de Spider-Man Miles Morales. Basicamente, nesse game o Peter passa um tempo fora com a Mary Jane, confiando que o Miles daria conta de proteger a cidade sozinho. Apesar das dificuldades, ele consegue sim proteger a cidade. Nisso, inclusive, o Miles conseguiu um novo uniforme e também novos poderes que o Aranha original não tinha. Na minha opinião, inclusive, a gameplay é muito melhor. Pô, o Miles pode ficar invisível, lança choque e tal. O negócio é cabuloso e é bom demais. Além disso, a sua mãe, Rio Morales, descobriu o seu segredo e virou sua aliada. E claro, o Miles conseguiu salvar a cidade de uma grande ameaça envolvendo a Roxxon e o grupo Underground. Depois desses eventos todos, quando o Peter volta, o Peter e o Miles se tornaram numa verdadeira dupla de aranhas. Enquanto tudo isso estava rolando, o Norman Osborn, junto do Dr. Kurt Connors, estavam trabalhando numa forma de curar o seu filho, o Harry Osborn, da doença que estava matando ele. E isso envolvia usar o simbionte em seu tratamento. E para finalizar os eventos que saíram antes, ainda tivemos um outro quadrinho que dá uma breve introdução do que o Peter e a galera toda tava fazendo antes do jogo começar. Nele descobrimos que o Peter tava morando agora na casa da Tia May, que também é onde ele morou na sua infância. Ele chamou a Mary Jane pra morar com ele, inclusive, mas ela não aceita porque a casa da Tia May ficava no subúrbio, enquanto ela queria morar perto do centro por conta da sua profissão de repórter. A Mary Jane também tem passado por algumas frustrações na profissão, já que ela escreveu um livro que simplesmente flopou. Inclusive, esse vídeo vai flopar também se você não deixar o seu joinha, beleza? O Miles, ele começou a se preocupar com a faculdade e pra finalizar, o JJ Jameson comprou de volta o Clarim Diário, o que significa agora que ele é o chefe da Mary Jane. E enfim, chegamos finalmente nos eventos de Marvel's Spider-Man 2. 2 anos atrás, Harry Osborn tinha começado seu tratamento com o simbionte. E como a gente sabe, agora o Norman quer tirar o filho daquele tubo. Enquanto isso, Miles Morales estava na escola e era o primeiro dia de aula com um novo professor, que era ninguém menos do que o próprio Peter Parker. Bom dia, classe. Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor. Oi, eu sou o Pete. O senhor
O Sr. Parker. Mas logo que as aulas começaram, uma treta cabulosa começa do lado de fora, forçando não só o Miles, mas também o Peter a largar tudo pra resolver a situação. Eu vou ser demitido. Era o Homem-Areia que tava causando caos na cidade enquanto transformado em um monstrão de areia gigante. Os aranhas então trabalham juntos pra derrotar o Homem-Areia e depois de uma luta insana e muita areia entrando na roupa, eles conseguem derrotá-lo. Eu tô com areia em tudo. E ao ser capturado, o Flint Marko parecia preocupado com alguma coisa. Aparentemente ele estava sendo caçado por alguém e ainda alerta que quem estava caçando ele também vai atrás dos aranhas. Eu acho que vocês é que vão precisar de ajuda quando vierem atrás de vocês. Atrás da gente? Acontece que 6 meses atrás, o caçador Kraven estava cansado da mesmice e queria novos desafios. Foi aí que os seus subordinados lhe mostraram que a cidade de Nova York estava cheia de meta-humanos que podem saciar essa sua vontade por uma boa presa. Pedi alguém à minha altura. E isso é o que me trazem. Senhor, que tal uma nova área de caça? Acendam um fogo. A grande caçada começou. E assim, ele manda todo mundo fazer as malas porque eles iam para uma nova selva. A dupla de aranhas já ajudou a cuidar da bagunça que ficou a cidade depois da luta contra o enorme Homem-Areia, mas infelizmente toda essa situação terminou no Peter sendo demitido do seu emprego. Afinal, o cara largou a aula no seu primeiro dia de trabalho, não protegeu as crianças, só que a diretora não sabia que ele era um super-herói. Então deu ruim pro Peter aqui. Chega de desculpinhas. O seu trabalho é proteger os alunos e não abandoná-los. Tá demitido. Depois de lidar com os problemas da cidade, Peter vai encontrar com a Mary Jane em sua casa. Lembrando que agora o Peter voltou a morar na casa da tia May. E os dois estão passando por momentos de dificuldades. Não só o Peter perdeu esse novo emprego, como a Mary Jane tá passando por poucas e boas no Clarim Diário, agora que o JJ voltou a mandar no lugar. Mas você precisa do Clarim pra fazer o que você quer fazer? Eu tentei fazer a diferença pelo lado de fora e... 14 cópias. Não... Eu tenho que mudar as coisas por dentro. Enquanto eles davam uma arrumada na casa, o Peter encontra um buraco na parede do seu quarto, que inclusive ele tampou com uma moldura da sua primeira foto como Homem-Aranha, divulgada pelos jornais. Acontece que quando ele ainda era um adolescente e tinha se tornado um herói, o Peter ouviu na rádio o Jameson já metendo malho no Homem-Aranha, falando mal pra cacete dele. Mas como o Peter era muito imaturo nessa época, ele ficou com muita raiva e meteu um socão na parede, e isso fez com que surgisse aquele buraco. E é nesse momento que a tia May aparece, ele faz de bobo sobre o buraco na parede, e aí vem a lição de moral, né? A May fala que o Peter não pode abraçar o mundo. Se ele tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir focar em nada. Então ele tem que escolher aonde vai ser o seu foco aqui. E isso se reflete nas dificuldades que ele tá tendo no presente, de ter que dividir sua vida normal com a de um Homem-Aranha. Tentando focar em muitas coisas, acabei não dominando nada. Então, pensei melhor. O equilíbrio é um caminho, não um destino. Sempre dá pra melhorar. Tenta. Vai, tenta. E os dois brincam desenhando um rosto e fingindo que aquele buraco era na verdade uma boca. Acho que a May tinha razão. Eu não posso abraçar o mundo.
Eu tenho que escolher. Depois da lembrança, a Mary Jane fica sabendo que vai rolar uma avaliação de prisioneiros na Balsa, a prisão de super-humanos. Ela sai pra tentar escrever essa matéria e quando a Mary Jane sai da casa, ela dá um grito. E quando o Peter sai pra ver o que tá acontecendo totalmente preocupado, os dois são surpreendidos ao verem o Harry Osborn, que finalmente terminou seu tratamento e tava de volta. Peter e Mary Jane ficam totalmente felizes com isso, mas como a Mary Jane tem que trabalhar, ela mete o pé dali. Sozinhos, Peter e Harry andam de bicicleta pra botar o papo em dia. Harry então leva o Peter até a antiga escola deles. Lá eles se lembram de uma ocasião onde eles precisaram invadir a escola no meio da noite para pegar um pendrive que tinha a apresentação de um trabalho de escola. Mas infelizmente o que mais marcou essa noite foi a notícia que o Harry recebeu sobre a sua mãe, que ela não tinha resistido à doença que contraiu e acabou morrendo. Eu falei que ia ligar quando chegasse em casa. É a sua mãe. O que tem ela? Peter, pode nos dar um minuto? Depois dessa lembrança, o Harry dá pro Peter um crachá. Acontece que o Harry agora quer aproveitar essa segunda chance da vida pra fazer a diferença e tá convidando o Peter pra fundar junto com ele uma instituição chamada de Emily May Foundation, que é claramente uma homenagem à mãe do Harry, que é a Emily Osborn, e à própria tia May. O Harry quer curar o mundo aqui e quer que o seu melhor amigo Peter ao lado dele. Pete, a gente vai curar o mundo. Enquanto isso, Miles estava tendo dificuldades de fazer o seu texto de apresentação para a faculdade e decide largar tudo para ajudar o Peter a escoltar os vilões da Balsa. A princípio, eles achavam que o único prisioneiro que eles iriam escoltar seria o Scorpion, mas para surpresa deles, tinha um segundo prisioneiro, que era ninguém menos do que o Martin Lee, o Senhor Negativo. E eu nem preciso dizer aqui que o sangue do Miles começou a ferver. Afinal, o Martin Lee é o homem responsável pela morte do seu pai. Mas apesar disso, o Miles tenta manter a cabeça no lugar para poder fazer esse trabalho bem feito. O problema é que o navio onde os prisioneiros estavam sendo transportados começa a ser atacado pelos caçadores do Kraven, e com isso uma grande batalha começa. Logo ficou claro que eles estavam ali pelo Escorpião e pelo Lee. Então os aranhas são obrigados a ter que defender os seus antigos inimigos. A briga aqui é completamente insana, já que os caçadores tinham armamento pesado, chegando até mesmo a atirar no navio usando arpões, o que faz o navio começar a afundar e atingir o pier, que estava cheio de civis. Nessa confusão toda, os caçadores conseguem capturar o Escorpião. Miles tenta impedir que os caçadores levassem o Lee, mas ele acaba sendo obrigado a deixar isso de lado para ajudar o Peter a salvar as pessoas que estavam em perigo por causa do navio desgovernado. Então o Martin Lee acaba sendo levado embora pelos caçadores também. Depois de tudo o que aconteceu, a dupla começa a patrulhar a cidade e a procurar pistas sobre os caçadores. Nesse meio tempo, o Miles recebe uma ligação do seu tio Aaron Davis, que pra quem não lembra, o Aaron é o vilão gatuno. Mas agora ele promete que se endireitou e até mesmo ajudou o Miles a derrotar a Roxxon no jogo dele. Ele foi até preso, cumpriu a sua pena na prisão e tá na condicional. O Miles vai ao encontro do tio e fala sobre tudo que tá acontecendo. Aaron então fala pro Miles tentar esquecer o Lee e focar no seu futuro. Fora isso, o seu tio revela que
que agora ele deixou de vez de ser o gatuno e por conta disso ele quer tirar algumas tecnologias dele das ruas. A partir daí, o Aaron daria alguns locais espalhados pela cidade em que o Miles poderia pegar equipamentos e outras tecnologias do gatuno para aprimorar o seu próprio traje. Eu quero que você pegue uma coisa pra mim. Eu podia ir buscar, mas a Condicional aposentou o Prowler. O que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Tava perto de um laboratório da Roxxon desativado, próximo ao Central Park. Eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler pra trás? Bem pra trás. Tá esquecendo, é? Como você... Ei, Miles. O lance com Lee. Não seja burro que nem... tá. O Miles ajuda o tio a retirar sua antiga tecnologia das ruas, ajudando ele a recomeçar a sua vida longe dos crimes. Em paralelo às suas patrulhas, tanto o Miles como o Peter encontram também resquícios do Homem-Areia espalhados pela cidade. E derrotando esses clones de areia, eles vão encontrando cristais que são na verdade fragmentos das memórias do Homem-Areia, revelando assim que quem estava caçando ele eram esses caçadores liderados pelo Kraven. Enquanto isso, Peter vai encontrar o Harry na nova Emily May Foundation, que era bem maior do que ele esperava, graças a uma mãozinha ali do Norman. O Harry então mostra totalmente o lugar pro Peter, inclusive apresentando o Dr. Curt Connors pra ele. E é nesse momento aqui que a gente descobre que o Connors já tinha se transformado em lagarto e foi curado, voltando a ser um cientista normal. Uma pena o que aconteceu com o Octavius. O trabalho dele tinha muito potencial. Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura, dor, desconforto, ansiedade? Alguma compulsão? Nada. Nunca me senti tão bem. É o que me preocupa. Bom te ver de novo. O seu médico é um Lizard? O meu pai acredita em recomeços. Mas aquele lugar que eles estavam ali era sensacional e apesar de ficar com o pé atrás das suas atividades de Homem-Aranha atrapalharem esse novo trabalho, no final o Peter acabou decidindo jogar tudo pro alto e aceitar a proposta do Harry para eles poderem trabalhar juntos. Se me ajudar, a gente vai ser capaz de tanta coisa. Você sabe, ser o inteligente da dupla. Vai. Vamos deixar minha mãe e a minha orgulhosas. Isso é incrível. Mas tem uma condição. Posso colocar minha mesa daquele lado? Gosto de ficar de frente pra parede quando eu trabalho. Só pra fechar. Depois disso, o Peter é contatado pelo Miles, que encontra uma pista sobre o paradeiro dos caçadores. Seguindo essas pistas, o Peter encontra um dos esconderijos dos caçadores. E lá ele descobre que esses caçadores estão estudando o sangue e as habilidades do Martin Lee e do Escorpião. Fora que além dos dois vilões, os caçadores também estavam caçando outros meta-humanos, como a Gata Negra e o Abutre. Ele até chega a pensar que o Kraven deve estar montando uma equipe, mas aí ele vê um vídeo mostrando o Kraven enfrentando e matando o Escorpião. Então ele percebe que o Kraven não tá recrutando ninguém pra pedir ajuda. Ele na verdade quer caçar e acabar com todo mundo. É o melhor que pode fazer. Disseram que você era um matador. Imagina a minha decepção.
vilões para uma caçada. Eles são a caça. Felícia. Peter então conta pro Miles tudo que descobriu e ele queria alertar a Gata Negra sobre o Kraven, mas acha que ela não vai escutá-lo por conta de tudo que eles passaram juntos. Sendo assim, ele pede pro Miles ir até ela. Com a ajuda da Mary Jane, o Miles começa a seguir os rastros da Gata Negra e descobre que ela estava atrás de um artefato místico super antigo chamado de Varinha de Watombe, que tem a habilidade de abrir portais. E esses rastros levam o Miles até nada mais, nada menos do que a casa do Doutor Estranho. Aparentemente, a Gata Negra invadiu o local e os caçadores cercaram a área para capturar ela. Miles cuida de todos os caçadores no local, mas logo depois um portal se abre no Santum Santorum e a Gata Negra sai de lá, tendo em sua posse a própria varinha. A aranhazinha quer brincar, é? Uma perseguição insana entre o Homem-Aranha e a Gata Negra começa, com a Gata Negra inclusive usando a varinha para se transportar para várias áreas da cidade. Depois que as coisas se acalmam, a Gata Negra revela que ela agora tinha uma namorada e que ela estava em Paris metida com algumas paradas meio erradas. Tudo que a Gata Negra quer é usar essa varinha para abrir o portal para Paris e ajudar a sua namorada. Olha, garoto, não é da sua conta. Mas minha namorada tá em Paris. E eu fiz ela ter problemas com gente ruim. Você já fez alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora. Tenho que descobrir como avançar mais de 3 metros com essa coisa. A MJ falou pra não confiar em você. A ruiva é esperta. Mas no fim a decisão é sua. Logo também os caçadores voltaram a atacar, obrigando Miles e a Gata Negra a trabalharem juntos. Apesar disso, vale lembrar aqui que a Gata Negra já meteu uns caô aí pra cima do Peter no passado, falando até mesmo que tinha um filho quando na verdade era tudo balela. Mas dessa vez o Miles decide confiar e ajudar a Gata Negra. Depois de derrotar os caçadores, o Miles consegue usar a varinha pra abrir um portal pra Paris e a Gata Negra mete o pé, deixando então a varinha com o Miles. Au revoir, Felícia. Obrigada. Agora que ele garantiu a segurança da Gata Negra, Miles tenta usar a varinha pra achar o Martin Lee, mas aí a varinha simplesmente some e no lugar dela aparece um recado escrito pelo Wong, que é aquele assistente do Doutor Estranho. Ele tinha acabado de voltar do Nepal e pegou a varinha de volta usando magia, mas agradece ao Miles por ter recuperado ela. Depois disso, o Genki fala pro Miles que o Mistério saiu da prisão e vai se apresentar no parque do Coney Island. O Miles e o Genki vão pra lá, pra caso os caçadores decidam ir atrás do Mistério. Lá, o Mistério parece que largou os crimes e tava preparando uma atração, e o Miles decide experimentar, mas parece que o negócio dá defeito e o Miles é atacado pelas ilusões. E dessa vez, Miles teve que lutar até conseguir escapar da máquina. Apesar de tudo, parece que o Mistério realmente se redimiu e que aquele defeito que aconteceu não foi proposital. Você tá bem? Tô. Eu sinto muito. A gente vai fazer o possível pra saber como aconteceu. Mas até lá. O Quentin, que é o Mistério, ele decide investigar o que tá acontecendo e o Miles decide ajudar sempre que puder, só que como Homem-Aranha. Ainda no parque, aparecem o Peter, Mary Jane e o Harry, e o Peter aproveita para apresentar o Harry pro Miles e o Genki. Eles estavam prontos ali para se divertirem, mas depois do que rolou com o Mistério, o Miles tava um bagaço, então decidiu meter o pé com o Genki. Já o Peter, a Mary Jane e o Harry ficam juntos no parque e começam a zoar juntos, aproveitar ali como bons amigos. O cara também ficou enfurnado dentro de um tubo uns 2 anos ali, nada melhor do que curtir a festa um pouquinho, né? O cara merece. Enquanto o trio se diverte, eles descobrem que o Lápide, outro antigo vilão do Aranha, se ajeitou e agora trabalha como mecânico no parque. Tombstone? Por que ele tá aqui? Eu acho que ele é um mecânico. E ele salvou o dia.
Valeu pela ajuda, cara. Podia ter sido grave. Só que chega uma hora que o Peter e a Mary Jane estavam na roda gigante e a Mary Jane fica frustrada quando descobre que o JJ Jameson deu a primeira página pra matéria de um colega novato do Clarim, mas o Peter dá forças pra ela. Caçadores, escorpiões e explosões, caramba. O Jonah postou o artigo do novato. Poxa, MJ, eu... Já tem 5.000 visualizações. Eu tenho que escrever outra história. Ganhar a confiança dele. Aí, você vai ter uma ideia. Você sempre tem. E todo esse momento romântico é interrompido quando os caçadores aparecem no parque pra caçar o Lápide. E o Peter não tem um dia de sossego, então o Homem-Aranha precisa entrar em ação novamente. Ô, Tombstone. Mas apesar dos esforços do Aranha em salvar o Lápide, a luta acaba resultando numa grande destruição no parque. E o Peter é obrigado a priorizar as pessoas que estavam em perigo nos brinquedos, o que acaba fazendo o Lápide ser capturado. Só que mesmo assim, o Peter quase não consegue salvar a galera, mas ele recebe a ajuda inesperada do Harry. Pois é, o Harry tem o simbionte dentro do seu corpo, o que dava super força pra ele e permitiu que ele ajudasse o Homem-Aranha a salvar todo mundo ali. E claro, por causa disso, o Harry também descobre que o Peter é na verdade o Homem-Aranha. Isso foi... Ah, é? Aguenta aí. Depois que tudo é resolvido, Peter leva o Harry pra conversar e nessa conversa o Harry revela sobre o tratamento usando o simbionte, apesar de não saber ainda do que se trata realmente aquela gosma que estava dentro do seu corpo. O Dr. Connors chamou aquilo de um exotraje, que aprendia sozinho em você, e o Harry não sabia como aquilo funcionava até aquele momento. Só que agora Harry até cogita que ele e o Peter podem ser uma dupla de heróis, e agora ambos têm poderes aqui pra trabalharem juntos. Porém, primeiro eles precisam entender como esse exotraje do Harry funcionava. Você sabe o que isso significa, né? Nós dois temos superpoderes. Pensa no tanto que a gente vai poder curar o mundo. Foi mal. Acho que ainda preciso entender como ele funciona. Nossa. Que pena que a gente não tem um laboratório super avançado pra fazer uns testes, né? Vou lá ver se a barra tá limpa. Me encontra lá? Me liga quando estiver pronto. Então o Peter e o Harry se encontram novamente na Emily May Foundation e viram a noite lá testando os novos poderes do Harry. E quando amanhece, o Norman aparece na fundação e descobre o lugar totalmente destruído de tanto o Harry e o Peter testarem essa simbionte. Ele chega perguntando o que aconteceu ali, afinal, né, o cara gastou o dinheiro dele, mas quebrou tudo ali, o filhão quebrou tudo ali, mimado pra cacete, né? Os caras não tem vergonha na cara. Só que ele quer saber, na verdade, onde tá o Dr. Connors. E o Harry fala que o Connors estava de folga naquele dia. Só que o Norman avisa e fala que o Connors nunca tira folga. E o Dr. Connors? Ele tá de folga? Não. Ele nunca tira folga. Eu vou indo nessa. Tá, depois eu te ligo. Depois disso, o Peter deixa o pai e o filho se resolverem ali, enquanto ele vai atrás do Lápide. Ele segue alguns rastros dos caçadores até então encontrar uma fábrica. Enquanto o Peter vai pra dentro dessa fábrica e começa a cair na porrada com os caçadores, o Harry liga e parece que o Connors continua desaparecido. Então Peter sugere que eles peçam pra Mary Jane ir atrás da casa dele. Harry queria ir ajudar, mas o Peter fala pra ele não ir. Afinal, o negócio era barra pesada e o Harry ainda era um herói novato. Mas o Harry não escuta, ele é teimoso
e aparece mesmo assim, usando um novo traje totalmente feito com um simbionte. Então a nova dupla começa a lutar junta contra os caçadores, e a princípio, até que os dois parecem lutar bem juntos. Em determinado momento, os bandidos acertam os dois e o ataque provoca um som que parece afetar o traje do Harry. Harry, como é que você tá? Minha cabeça! A gente tem que sair, agora! Mas eles se recuperam e depois de uma treta braba, a dupla consegue derrotar os caçadores e finalmente libertar o Lápide antes do lugar ir pros ares. Pera aí. Pode ver se alguém seguiu a gente? Vejo. A única desvantagem de ser honesto é que ser bandido te mantém em forma. Ainda bem que deu tempo. Os outros não tiveram a mesma sorte. Eles não iam conseguir me matar. Além do mais, estavam esperando o chefe deles pra isso. Você tem algum lugar pra ir? Tenho. E se aparecerem de novo, eu vou estar preparado. E agradece o seu amigo por mim. A gente se vê, Spider. Acho que se mandaram. Vamos também. Vamos. Depois de tudo, Peter elogia o Harry pelo seu primeiro dia como herói, e quando eles tocam os punhos, o simbionte agarra o Peter por alguns segundos. E depois disso, um símbolo branco aparece no traje do Harry. Eu ainda não entendi como isso funciona. Desenho legal. Como assim? Você não fez. Eu acho que eu fiz. Olha só isso. A gente é mesmo Spider amigos agora. Só que agora o Harry decide então voltar pro laboratório pra ver se o Dr. Connors voltou. Daqui a pouco eu vou também. Enquanto isso rolava, Miles patrulhava a cidade, só que a sua mãe pede pra ele ir visitá-la no seu escritório. Ela queria falar com ele porque já imaginava que o filho só tava pensando ali no que aconteceu com o Martin Lee. O Miles estava completamente estressado com tudo que estava acontecendo, principalmente com o Martin Lee estando à solta de novo. Mas a Rio fala pro Miles tentar esquecer essa parada que tá virando meio que uma obsessão, mesmo que o Miles não queira admitir. E o Lee? O Lee ainda tá solto. Isso não te incomoda? É claro que me incomoda. Mas eu tô dedicada a melhorar essa comunidade. Eu tenho que desapegar do que não me ajuda e me focar no lugar onde eu quero chegar, não em onde eu já estive. Entendes o que te digo? Sim. Mas o Lee? Não consigo deixar pra lá. Depois disso, Miles vai ajudar uma colega da mãe que estava precisando entrar no Museu de Artes da cidade, mas algo estava errado. Ele descobre que bandidos tinham hackeado o sistema de segurança do museu para tentar roubar ele. E esses bandidos conseguem roubar boa parte dos itens, o que não pegou bem e fez o museu perder um importante apoiador. Só que para garantir que o museu continuasse aberto, Miles precisava encontrar o resto dos itens roubados. Mas não vai ter o evento beneficente? Se a gente não achar o outro caminhão, não vai ter exposição. Se não tem exposição, não tem evento. E sem o evento, o museu vai ter que fechar. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Ao mesmo tempo, Peter e Harry continuavam em busca do Dr. Connors. Mary Jane então liga pra eles, revelando que a casa do Connors estava cheia de caçadores. O problema é que ela estava falando isso de dentro de um dos furgões dos caçadores. Quando ela percebeu que os caçadores estavam voltando, ela tenta sair, mas não consegue e ainda derruba o celular na rua. Os caçadores então, sem perceber nada que ela estava dentro ali do carro, fecham as portas e vão embora. Quando a Mary Jane finalmente consegue sair do furgão, ela estava nos
zoológico da cidade. E ela então começa a procurar por uma forma de contatar o Peter e contar tudo que estava acontecendo lá. E investigando a área, a Mary Jane descobre que os caçadores estão tentando reativar os genes répteis do Dr. Connors para fazer ele voltar a ser o lagarto. Ela também descobre que eles tinham já capturado e matado o Abutre e o Electro e usaram as tecnologias das suas habilidades para fortalecer os seus próprios equipamentos. A Mary Jane também encontra o celular do Connors e usa ele para falar com o Harry e falar onde ela estava. Ela consegue inclusive encontrar e soltar o Dr. Connors, mas aí o próprio Kraven aparece. Ele conseguiu replicar o soro que ativa os genes do lagarto e injeta no doutor. Não há boas pessoas. Só boas presas. Por favor. Peter, então totalmente desesperado, aparece naquele momento, começando uma treta braba naquele lugar. Vocês estão bem? Melhor agora. Tem um laboratório no átrio. Deve ter uma amostra de soro lá. Eu não tenho muito tempo. A gente arranja tempo. Eles buscam um soro que estava no laboratório dos caçadores para tentar impedir a transformação do Connors. Mas quando eles chegam no laboratório, o Kraven acaba pegando o soro primeiro. Por conta disso, o Connors acaba se transformando em lagarto. E o Aranha enfrenta o Kraven, mas acaba sendo derrotado e esfaqueado pelo vilão. Ver o Peter sendo atacado fez o Harry ficar furioso e perdeu um pouco do controle do seu traje. Kraven se interessa pelo Harry naquele momento e vai enfrentá-lo. Enquanto o Harry enfrentava o Kraven, Mary Jane tenta ajudar o Peter a escapar daquele lugar, mas parece que aquela faca era venenosa. Harry então consegue dar uma surra absurda no Kraven, mas o Peter parece não conseguir aguentar, parece que ele ia realmente morrer por causa daquele veneno. Nesse momento, o Harry começa a chorar pelo Peter e nisso o simbionte sai do seu corpo e vai até o Peter, revivendo ele e lhe dando um novo traje. Qual é? Pete, qual é? Isso não é nada. Lembra no 6º ano, quando... Não. Você tem que ficar acordado. Pete! Não! Eu não sei. Kraven então manda os caçadores atrás dele, e enquanto a Mary Jane e o Harry saem dali, o Aranha enfrenta os inimigos, só que dessa vez usando o simbionte. Esse novo traje aqui deixa o Peter extremamente forte e parece que também deixa ele mais violento. Ele consegue vencer todos numa boa e vai embora. MJ, eu tô indo. Mas depois de ver o Homem-Aranha com o simbionte lutando, Kraven decide que ele será a sua próxima presa. Acho, Lizard. O Spider é meu. De
volta agora na Emily May Foundation, o trio agora tenta encontrar uma forma de tirar o simbionte do Peter e devolver pro Harry, já que era o traje que impedia a doença do Harry de avançar. Isso quer dizer que, agora que ele tá sem o traje, era só questão de tempo até a doença voltar e ele piorar novamente. O Peter tenta devolver o traje pro Harry, mas não consegue. Sendo assim, a única opção que eles têm é achar a cura e o Dr. Connors. Para isso, primeiro, eles precisam pegar o soro que tava com o Kraven. Por sorte, o simbionte tira do corpo do Peter a lâmina da adaga do Kraven, e a Mary Jane decide usar para tentar encontrar rastros da localização dele. Enquanto espera o resultado das pesquisas da Mary Jane, o Peter patrulha a cidade usando o novo traje preto mesmo. Graças à ajuda da Mary Jane, o Peter consegue usar a lâmina daquela faca para encontrar pistas da localização dos caçadores e descobre que o Kraven tava dando uma festa. O Peter então vai até uma mansão, que é o lugar onde essa festa parece que vai rolar, e de quebra-cabeça ele descobre que o novo traje consegue se transformar em um smoking. Com esse smoking aqui, ele consegue se disfarçar de garçom e infiltrar na mansão que tava cheio de caçadores. Em compensação, o próprio Kraven não tava ali. O Aranha se infiltra nos aposentos do Kraven, que inclusive tinha um tigre. E nesses aposentos, o Aranha descobre que o Kraven vem de uma tradicional família de caçadores implacáveis e que um dos seus costumes é rezar antes de começar sua caçada. Peter então passa a acreditar que o Kraven estaria numa capela que tinha ali por perto. Mas antes que o Peter conseguisse sair de lá, ele acaba sendo descoberto pelos caçadores e uma intensa luta começa. Quero ele vivo. Beleza, traje. Vamos ver do que você é capaz. Depois de enfrentar mais caçadores, o Peter vai pra capela, onde ele luta contra o Kraven. Porém, parece que o som do sino da capela afeta o simbionte, confirmando que esse era o ponto fraco do traje. Kraven percebe isso e usa o sino contra o Aranha. O Peter escapa, mas consegue pegar o soro do Kraven. Depois. Minha última caçada. Peter então volta para a fundação, onde ele e Harry conseguem usar o soro para criar uma cura para aquela transformação do lagarto do Connors. Mas os caçadores também atacaram o lugar e o Peter agora enfrenta os inimigos enquanto Harry cuidava do antídoto. Eles conseguem lidar com os caçadores e fazer o antídoto, mas o lugar é completamente destruído. Harry estava arrasado com a destruição da fundação, mas a prioridade agora é achar e curar o Connors, para assim devolver o simbionte pro Harry e impedir o avanço da doença. Harry! Se machucou? Eu tô bem, o Pete também, mas a fundação... Isso não é importante agora! Tem certeza que tá bem? Eu tô. Vão até lá e salvem o que puderem. Quero um relatório de danos completo. Seu pai tem razão. A fundação não importa agora. O quê? Era o nosso sonho. E ainda é. Mas a prioridade agora é achar o Dr. Connors e conseguir deixar você bem de novo. Eu cuido disso. Enquanto isso, Miles continua tentando encontrar pistas de onde tá o Martin Lee, enquanto continua caçando as peças roubadas do museu. Fora isso, o Peter meio que tem ignorado o Miles por conta de tudo que tem acontecido com o Harry, e o Miles tá meio incomodado com isso. Peter vai até a casa do Dr. Connors na esperança de achar ele, e ele descobre que o Connors esteve ali, além de ter um laboratório secreto. O Connors estava tentando se curar sozinho, mas o soro usado nele não só fez ele voltar a se transformar no lagarto,
como também fez ele sofrer uma mutação e virar uma fera descontrolada. Ver isso deixa o Peter extremamente furioso. Os caçadores aparecem atrás do lagarto, mas eles acabam sendo atacados pelo Peter, que agora tava pistolaço, querendo descer o cacete em geral. Depois de lidar com os caçadores, ele escuta uma transmissão dizendo que o lagarto tava no outro lado do rio, no mercado de peixes do Harlem. Ele não ia conseguir chegar a tempo, então ele decide ligar pro Miles. Só que o Miles tava saindo com a Hayley, que assim como o Ganke, sabe que ele é um dos Homem-Aranhas, mas ele é obrigado a entrar em ação quando o Peter liga e conta o que tava acontecendo. Foi mal. Te mando mensagem. Que coisa linda. O mural, eu quis dizer. O Miles vai pro mercado de peixes, que tava cheio de caçadores. Logo, o Peter se junta a ele e o lagarto aparece pra atacá-los. Uma perseguição insana acontece então entre o lagarto, os caçadores e os aranhas. Só que essa perseguição logo perde o controle e os civis ficam em perigo, mas os aranhas conseguem salvar a todo e ainda impedir que os caçadores capturassem o lagarto. Só que nesse meio tempo, o Peter fica totalmente pistolaço, muito violento e agressivo, mais do que o normal. E nesse meio tempo, o lagarto escapa, mas o Miles e o Ganke conseguem colocar um rastreador nele. Peter então fala que o lagarto é dele e vai embora. Porém, o Miles percebe que tinha alguma coisa muito errada com o Peter. Bora, mano, antes que ele vá muito longe. Não. Ele é meu. Certeza? Os dentes são grandes. Os meus também. Ele não costuma ser assim, né? Não. Ele nunca é assim. O Peter, ele segue o sinal dos rastreadores até o esgoto, e do esgoto ele encontra túneis que levam ele para um tipo de laboratório secreto e abandonado da Oscorp. Lá ele encontra registros de pesquisas e mapeamentos celestes e viu que quem trabalhava ali era o próprio Dr. Connors. Ele também encontra um tipo de mineral misterioso e o simbionte parece reagir a ele, mas é aí que o próprio lagarto aparece e ataca o aranha. Peter é obrigado a enfrentar o lagarto aqui, que sai do laboratório e vai para a superfície, e outra perseguição insana começa a acontecer, que resulta numa grande destruição pela cidade, já que além do aranha e do lagarto, os caçadores novamente aparecem por ali. Conforme essa perseguição continua, o Peter vai ficando cada vez mais impaciente e violento, cansado de tudo que tá acontecendo, achando que toda a responsabilidade de tudo que acontece na cidade é por culpa dele, que ele tem que resolver tudo. Nisso, o lagarto sobe num grande prédio, mas é aí que o Kraven aparece e atira no monstrão, fazendo ele cair nos esgotos e sofrer mais uma mutação. O aranha vai atrás dele novamente e agora eles voltam a lutar, com o Peter cada vez mais agressivo e descendo um sarrafo no bicho. Mas no final, o Peter consegue imobilizar o lagarto e aplicar a cura nele, e finalmente curando o Dr. Connors. Peter leva o Connors até o laboratório secreto e quando desperta, ele fica surpreso ao ver que o Homem-Aranha tava com o simbionte. Ele mostra o mineral de antes pro Peter e quando ele interage com o mineral, ele tem uma visão do que aconteceu e descobre que esse simbionte era um alienígena que surgiu na cidade alguns anos atrás em um meteoro que caiu na Terra. O Connors e uma equipe da Oscorp recolheram ele e nessa ocasião, o simbionte agarrou no braço do Connors que, para se libertar, mandou os soldados da Oscorp atirarem no braço dele, sendo esse então o motivo dele ter perdido o braço nessa história aqui dos games. Fascinante. Atira no braço! Anda!
O que é essa coisa? É um pedaço de um meteorito que caiu fora da cidade há uns anos. Foi onde achamos isso. Eu tô vestindo um alien. A gente chama de simbionte. Ele se liga no nível subcelular ao hospedeiro. No caso, o Harry Osborn. Quando o Connors descobre que o simbionte saiu do Harry e foi pro Aranha por vontade própria, ele percebeu que o simbionte era mais perigoso do que eles imaginavam. Connors acha que ele deveria ser totalmente destruído, mas o Peter, aparentemente sendo manipulado pelo simbionte, fala que não e que o simbionte faz dele um Homem-Aranha melhor e mais forte também. E então ele vai embora. A gente tem que destruir ele. Destruir a gente? Você disse que me escolheu, doutor. Ele me faz um Spider-Man melhor. Na saída, um dos caçadores vê o Homem-Aranha e começa a perseguir ele. Depois disso tudo que aconteceu, o Peter estava extremamente cansado, então ele decide voltar para casa para descansar. Quando ele chega lá, a Mary Jane estava lá escrevendo o seu próximo artigo e estava preocupada com o fato do Peter não ter retirado o traje nem para dormir. Mas não rola tempo de discussão porque o Peter simplesmente desmaia de tanto sono. E como não poderia ficar melhor, os caçadores aparecem na casa do Peter. A Mary Jane logo percebe o tamanho da furada e tenta acordar o Peter. Como o cara não acordava por nada, a Mary Jane não tem escolha senão defender a casa sozinha. Ela contata o Miles, mas quem aparece é o Peter. Só que ele tava completamente diferente, como se fosse uma fera selvagem e não parecia reconhecer nem mesmo a sua namorada, a Mary Jane. Não demora muito para os caçadores descobrirem o Peter e começarem a perseguir ele. E o Miles também aparece para tentar ajudar. Uma luta então acontece dentro de um túnel em Reforma e para complicar ainda mais as coisas, o Peter continua completamente irracional, não reconhecendo nem mesmo seu amigo Miles. Para tentar despertar o Peter, a Mary Jane pede pro Miles prender ela e o Peter dentro do túnel, na esperança de que se ela ficar sozinha com ele, pode fazer ele voltar à razão. Ela consegue conter o Peter usando a fraqueza do simbionte com o som, mas descobre que o Peter, esse tempo todo, ainda estava dormindo dentro do traje. Ou seja, o simbionte estava controlando o Peter totalmente. Tem que estar. Enquanto isso, o Miles continua lutando contra os caçadores, mas no final ele acaba sendo capturado por eles. Não foi nada. Podem abrir! Kraven então ordena que os caçadores invadam o túnel. O problema é que o Peter continuava dormindo e na esperança de acordar ele, a Mary Jane dá um choque no Peter. Só que isso enfurece o simbionte que começa a perseguir a própria Mary Jane. O negócio virou um verdadeiro filme de terror nessa parte, mas a Mary Jane consegue escapar. Quando o Peter acorda, ele estava num parque e cheio de mensagens e chamadas perdidas. Ele não se lembra de nada do que aconteceu, porque ele dormiu durante todos os eventos. Ele patrulha a cidade e nesse meio tempo a Mary Jane posta o seu artigo. E quando o Peter lê, ele descobre que ela publicou um artigo questionando as ações do Homem-Aranha. MJ, o que você tá fazendo?
Enquanto isso, Harry volta a piorar sem o simbionte, Peter vai ver como ele tá e a Mary Jane já estava por lá. Lá eles conversam sobre como o traje estava mudando o Peter, mas ele tava pistola por causa do artigo e não queria saber de conversa com ninguém. Então o Peter discute com os dois e é extremamente babaca com eles, dizendo que o único herói de verdade ali era ele e coisa desse tipo assim, extremamente arrogante. E claro, ele também se recusa a devolver o traje pro Harry, o que deixa o cara magoadão. Não tá sendo você mesmo. O traje tá te mudando. Eu só tô vivo ainda por causa do traje. Pois é, maravilhoso, não é? Engole mais uns comprimidos e diz o que você tá sentindo mesmo. Ai, para! Eu tô lá me empenhando pra salvar vocês. É assim que me agradecem? Eu disse para! Eu vi o seu artigo. Tentei falar com você disso. É, mas não falou, não é? Eu não posso perder esse emprego. O seu trabalho é escrever a verdade. Eu escrevi. A verdade é que eu sou o herói, não vocês. Quando Harry vê o Peter saindo usando o seu traje, ele fica frustrado e manda a Mary Jane sair e ir embora. Você tá bem? Sai. Por favor. Harry. Eu disse sai! Depois desse momento extremamente tenso, o Peter recebe uma chamada da Rio Morales, querendo saber onde está o Miles. Ele vai até ela, mantendo essa atitude totalmente babaca de antes, mas a Rio não leva desaforo pra casa e ainda dá um sermão no Peter, dizendo que o Miles se espelha muito nele e que o Peter deveria retribuir isso. Vou ligar pro hospital. Eu disse que acho ele. Eu tenho tudo sob controle. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor. Não da escola, não dos amigos. De como ajudar você. Vá salvar ele. Já o Miles estava preso em uma espécie de jaula mega protegida dos caçadores. Aquele era o lugar onde as pessoas capturadas pelos caçadores eram levados. Ele começa a procurar por algum tipo de saída, mas ao invés de sair dali, ele acaba parando em uma arena. E lá tava o próprio Martin Lee, o Senhor Negativo, servindo como uma espécie de gladiador para os caçadores. Agora, o Kraven quer que os dois se enfrentem ali naquela arena até a morte. Dessa forma, o Miles podia finalmente colocar para fora e enfrentar o cara que acabou com a vida do seu pai. Lutem até a morte. Ou morram juntos aqui. Quantas pessoas você matou antes de eu chegar aqui? Eu não tive escolha. Sempre existe uma escolha. A luta é tensa e o Miles realmente fica tentado a matar o Martin Lee. Mas ao invés de matar ele como todo mundo espera, o Miles decide libertá-lo, mandando apenas que ele encontre o Homem-Aranha para dar o recado para tentar salvar o Miles. E assim, o Martin Lee foge enquanto o Miles fica para trás para conter os caçadores. Faça. Por favor. Quando você sair, ache o Spider-Man. Não deixe eles escaparem! O Lee consegue chamar a atenção do Peter ao ir até o antigo abrigo Festa, que era um projeto que ele mesmo iniciou, onde a Tia May inclusive trabalhava, ajudava as pessoas, o Peter trabalhou lá também, o próprio Miles ajudava lá também como forma beneficente para ajudar as pessoas. Mas então o Lee conta onde o Miles tá e até se oferece para ajudar a salvar ele, mas o Peter recusa a ajuda de vilão. Ele decide então ir até a mansão dos caçadores totalmente sozinho, mas parece que quanto mais tempo ele ficava com aquele traje, mais violento e negativo o Peter ficava.
ficava. Ele chegava até mesmo a culpar o Miles por ter sido capturado e coisa parecida, dizendo que ele era um completamente inútil. E chega uma hora que ele começa a falar em acabar com a vida do Kraven. E quando ele finalmente chega lá, o Aranha ataca todo mundo de forma mais brutal possível. Ele até mesmo ameaça esmagar um dos caçadores com um tanque para fazer ele dizer onde estava o Miles. Onde? No final, ele vai até a arena, onde o Kraven põe ele numa armadilha. E pra forçar o simbionte a ir com tudo, ele provoca ele, ameaçando a vida do Miles. Ainda tá se segurando. Talvez te falte motivação. Agora você vai ver. Isso. Você aí. A essa altura do campeonato aqui, o Peter tava cego pela influência do simbionte, que também deixava ele ainda mais forte. O Peter se solta e vai com tudo pra cima do Kraven, mas o Kraven não se deixa abalar. Na verdade, ele queria mais era que o Aranha fosse com tudo pra matá-lo, já que o Kraven buscava era a morte de um guerreiro em combate. Inclusive, o Kraven usa o som do sino da capela contra ele, já que agora ele sabia da fraqueza do simbionte. Apesar disso, o Peter consegue superar e derrotar o Kraven. Inclusive, o Kraven estava totalmente satisfeito e tenta estimular o Aranha a matar ele de uma vez por toda. E o Peter, ainda influenciado pelo simbionte, estava prestes a fazer isso, quando o Miles intervém. Ele impede o Peter de matar o Kraven, dando um choque nele. E por conta disso, agora Peter tá furioso e quer atacar o Miles. É uma luta bem complicada, mas o Miles consegue alcançar o Peter e fazer ele enxergar o quanto o simbionte estava afetando a mente dele e fazendo ele ver tudo de forma completamente distorcida e violenta. No fim, o Miles usa o sino para enfraquecer o simbionte e o Peter finalmente consegue remover ele de uma vez por todas. Vamos! Você é mais forte que isso! Tá me ouvindo? Eles conseguem prender o simbionte num frasco e vão embora. Depois disso tudo, Peter se desculpa com Miles por tudo que aconteceu, percebendo quão babaca ele estava sendo sob a influência do simbionte, e agora que ele sabe que aquilo era realmente perigoso, ele estava disposto a levar o simbionte pro Dr. Connors, para poder acabar com tudo de uma vez por todas. Mesmo que signifique não devolver ele pro Harry e arriscar a agravar sua doença. Eu tenho que falar com o Dr. Connors.
Ele disse que sabe destruir a coisa. Mas e o Harry? Ele não precisa dela? O pai dele tá desenvolvendo outra cura. Que não tem a ver com aliens. Você sabe que se precisar é só ligar. Eu só vou falar pra minha mãe que ela ainda tem um filho. Eu sei. Que bom que você voltou, cara. Eles combinam então de se encontrar na Oscorp pra destruir o simbionte, mas quem o Peter encontra quando chega lá é o Harry. E apesar do Peter tentar falar do perigo que o simbionte representa, o Harry não se importa e só quer o traje de volta. Nisso, o simbionte reage, se liberta do frasco e vai até o Harry, só que dessa vez com todos os sentimentos negativos acumulados, tanto pelo Harry como pelo simbionte, e acabam se misturando. E o resultado disso é o Harry se transformando simplesmente no Venom. Não machuca ele! Então o Venom começa a tocar o terror, não só nocauteando o Homem-Aranha, como destruindo tudo que via pela frente. Logo os caçadores também apareceram e começaram a partir pra cima do Venom. A luta entre o Venom e os caçadores acaba indo pra Times Square, onde o Kraven aparece pra ter aquela revanche. Só que aqui o Venom e o Kraven lutam e no final o Venom é o vencedor. O Kraven é finalmente derrotado, satisfeito por finalmente morrer em combate, e isso acontece mesmo. O Venom simplesmente abocanha a cabeça do Kraven, acabando com ele na hora, de uma forma até bem violenta que eu não acreditava que iria estar ali no videogame. E depois de acabar com o Kraven, a consciência do Harry dentro do simbionte parece se incomodar com o que acabou de fazer, e o Venom vai embora. O Harry vai até o túmulo da sua mãe, se sentindo mal por tudo que fez, afinal ele acabou de decapitar uma pessoa, mas o simbionte começa a manipular ele, falando que eles iriam curar o mundo juntos, como a mãe do Harry queria, mas a forma como o Venom queria curar o mundo era simplesmente fazendo o simbionte se espalhar pelo mundo inteiro. Harry então parece se entregar ao simbionte, e é aí que o negócio começa a ficar feio. O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar o mundo. Como? Vou te mostrar. curar todo mundo.
tempo depois, o Peter finalmente recobra a consciência e decide ir procurar Harry. Mas o que ele encontra não é o Harry, mas sim outra pessoa possuída pelo simbionte. O simbionte conseguiu se multiplicar e infectar várias pessoas pela cidade. Ele consegue soltar as pessoas enquanto contata o Miles, que fala pra ele sobre a morte do Kraven. Eles precisam então encontrar alguma forma de conter o Harry. Com os conhecimentos de mixagem do som do Miles, eles conseguem criar uma bomba sonora que afeta o simbionte. E depois de enfrentar vários dos simbiontes que estão espalhados pela cidade enquanto procura o Harry, Peter decide ligar pra Mary Jane pra contar o que estava acontecendo com o Harry. Então, lá na antiga casa da tia May, a Mary Jane recebe um vídeo chamada do Jameson, dizendo que adorou a matéria, falando mal do Homem-Aranha e que vai promover a Mary Jane se ela fizesse mais. O Peter liga, mas nesse meio tempo, o próprio Harry aparece por ali. Peter corre pra casa desesperado, onde encontra Harry e a Mary Jane. O Harry estava claramente influenciado pelo simbionte. Essa cena é extremamente tensa, ele sentado na mesa conversando ali, mas todo mundo com uma cara de espantado e o Harry tranquilaço, abraçando completamente aquele plano de cobrir o mundo com simbiontes. Ele chega até mesmo tentar convencer ao Peter a se juntar a ele novamente, mas é claro que o Peter se recusa e ainda tenta convencer o Harry de desistir. Vai desistir de mim? Harry, a gente tem que tirar essa coisa de você. Não chama a gente de coisa. Não somos o Harry. Nós somos o Venom. Como resultado, o Venom assume o controle e parte pra cima. Nisso, a Mary Jane acaba sendo possuída pelo simbionte, se transformando no monstro simbionte que é conhecido como Grito. Larga ela! Mostra o que ele tá perdendo. Não vai ficar com ela! Tarde demais. MJ, eu sinto muito. O Aranha enfrenta o Grito e durante essa luta, o simbionte tenta distorcer todas as frustrações da Mary Jane, jogando na cara do Peter uma porrada de coisas. Mas depois de muito esforço, Peter consegue alcançar a Mary Jane e eles se livram do simbionte. Eu quero a verdade. Você tá... Eu tô bem. É. Acho que eu tô bem. Você conseguiu. Pera. Com isso resolvido, Mary Jane entende que precisa recomeçar e pede demissão do Clarim Diário. Watson, cadê os meus bolinhos de maçã? Eu tô com fome e me Jonah? recuso a... Vai se ferrar. Eu me demito. Watson! Ela também fala que o simbionte tem uma mente coletiva e ela viu o Harry indo atrás de uma rocha, a mesma rocha que estava no laboratório do Connors. Era tipo uma mente coletiva lá dentro. Eu vi você. E o Harry. Ele estava indo atrás de uma rocha.
O Miles tá na prefeitura e... Vai. Eu te amo. Eu amo você. Depois disso, Peter vai ajudar o Miles, que estava na prefeitura, que estava tomado pelos simbiontes. Uma luta começa e os simbiontes partem pra cima do Peter. Acontece que, de acordo com o Dr. Connors, por ter ficado tanto tempo com o simbionte, o Peter ainda tinha um pedacinho dele dentro do corpo. E por causa disso, esse contato com os simbiontes começa a despertar esse pedaço nele. O Miles tenta salvar ele novamente, mas é quase soterrado pelos inimigos. E é aí que aparece pra ajudar o próprio Martin Lee. Ele usa seus poderes pra afastar o simbionte e ver o que estava acontecendo com o Peter. E para eles conseguirem desvincular de vez do simbionte, Lee decide usar os seus poderes para adentrar no subconsciente do Peter e claro que o Miles vai junto. Ironicamente, Miles e Lee trabalham juntos para encontrar a fraqueza do simbionte dentro da cabeça do Peter para salvar a vida dele. Depois de algumas dificuldades, eles chegam no lugar dentro do subconsciente do Peter onde o simbionte se manifesta. O Lee percebe que os seus poderes funcionam contra os simbiontes, então decide usar eles com tudo contra o bicho, sem se importar com o que possa acontecer com ele, como uma forma de retratação por todo o mal que o Martin Lee causou no passado. Depois de ver que o Senhor Negativo realmente buscava a redenção, o Miles se acerta com ele, dizendo que não vai perdoá-lo pelo que ele fez com seu pai, mas também não vai mais odiá-lo. Os dois conseguem então chegar até o Peter e salvar ele da influência negativa do simbionte. Deve ter outro jeito. Talvez. A gente tem mais uma opção. Se eu transferir todo o meu poder pro simbionte, acho que ele vai ficar neutralizado e soltar o Peter. O que vai rolar com você? A gente vai descobrir. Bom, se é a minha última chance de dizer uma coisa pra você. Eu não vou te perdoar. Não tenho força pra isso. Mas não dá mais pra te odiar, cara. Então vamos resolver as coisas. Você e eu. Tá pronto. Aparentemente, o Martin Lee perdeu os seus poderes aqui, mas quando o Peter acorda, ele é coberto por outro simbionte, só que esse não era o Venom, mas sim o Anti-Venom, um simbionte nascido dos poderes negativos do Martin Lee para destruir os outros simbiontes. E graças a esses novos poderes, o Peter consegue agora enfrentar os inimigos de igual para igual. Depois disso, o Lee até agradece aos dois aranhas por mostrarem para ele um outro caminho além da vingança e decide se entregar inclusive para a polícia. Eu passei anos da minha vida consumido por vingança. E perdi tudo por isso. Vocês me lembraram que eu não sou assim. Quando você ajuda alguém, ajuda todos. Pra onde você vai? Resolver as coisas do seu jeito. Nossa, você corrigiu seu maior inimigo. Eu nunca fiz isso. A MJ tinha razão. Pra que a cidade precisa de mim? Se tem você. Eu não sei. Eu acho que essa cidade ainda é trabalho pra 2 Spiders. Vamos sair daqui.
Sabendo agora que o Venom estava atrás da rocha que estava no laboratório do Connors, Peter vai pra lá. E lá no laboratório, ele avista o Venom atacando o Norman e o Connors e pegando a rocha do meteorito. O Venom então vai embora e o Connors fala pro Homem-Aranha que era tarde demais. O simbionte se fundiu com o Harry e, segundo o Connors, isso significa que ele estava além de qualquer tipo de salvação. A única forma de derrotar o simbionte seria matando o hospedeiro para matar totalmente a criatura. Eu vou dar um jeito de salvar ele. Não dá. Mas você pode parar o simbionte. Como? Matando o hospedeiro. Por favor. Salva o meu filho. Ao voltar para as ruas, o Peter fica horrorizado ao ver que o Harry cobriu toda a cidade com um simbionte. E aparentemente, aquele meteorito aumentou os poderes do Venom e agora ele pode espalhar simbionte para todo o mundo. Peter e Miles decidem se reunir para ver o que dava para fazer e o Miles revela um novo traje, falando que decidiu mudar o visual para algo mais personalizado e com sua própria cara. Tá na hora de um traje original do Miles Morales. Único e exclusivo. Ficou ótimo. Sendo assim, os dois partem para a ação. Enquanto tenta acabar com o ninho de simbiontes, o Miles acaba entrando acidentalmente na mente coletiva e acaba descobrindo a localização do meteorito. Peter e Miles se reúnem com a Mary Jane então na antiga casa da tia May. Lá eles decidem o que fazer, montam um plano ali para poder derrotar e acabar com tudo isso. E graças ao contato com a mente coletiva, eles descobriram que o meteorito estava lá no reservatório do Central Park e eles sabem que o Harry não quer seguir adiante com esse plano sem o Peter. Então o plano aqui é o Peter atrair o Venom para fora do reservatório, o Miles iria afastar os simbiontes e a Mary Jane entraria lá dentro para pegar esse meteorito. E assim eles botam esse plano para funcionar e depois do Peter atrair o Venom para longe e do Miles distrair os simbiontes, a Mary Jane invade o lugar usando uma nova arma sônica para derrotar os simbiontes que encontrariam ali dentro. Ela consegue encontrar a rocha, consegue escapar junto com o Miles também e enquanto isso o Peter e o Venom acabam parando na sua antiga escola, onde eles começaram a se enfrentar para valer. Mas no final, o Venom percebe o roubo da rocha e simplesmente criou asas e partiu atrás da rocha carregando o Peter, que ficou desacordado por causa da luta. O Miles e a Mary Jane são perseguidos então pelos simbiontes até a Emily May Foundation, já que lá tinha um acelerador de partículas que eles queriam usar para destruir completamente a rocha, mas o Venom aparece atrás deles. Uma luta braba acontece, o negócio é tenso com muitas idas e vindas, mas no final, com muito custo, os heróis conseguem usar o acelerador de partículas e enfim destruir os simbiontes. Ao mesmo tempo, o Peter usa os seus novos poderes de anti-Venom para eliminar o Venom de uma vez por todas. O Harry aqui foi salvo, mas ele não resiste à separação com o simbionte e acaba morrendo nos braços do Peter. Eu te amo. Mas o Miles decide tentar fazer alguma coisa e usa os seus poderes elétricos no Harry, conseguindo reviver ele, mesmo que muito fraco. Harry!
Pete. Eu tenho que levar ele pro hospital. A cidade foi salva, mas o Harry acabou entrando em coma, sem qualquer previsão de quando ou se ele realmente algum dia vai despertar novamente. Isso deixa o Norman completamente desolado. Por quê? Por quê? E depois que todo mundo sai da sala, o Norman liga pra alguém e pede pra prepararem um tal de soro G imediatamente. Prepare o soro G. Agora mesmo. Algum tempo depois, Mary Jane começa o seu próprio podcast para poder tentar fazer a diferença de outro jeito. Já o Peter decide recomeçar a Emily May Foundation ali mesmo na garagem de sua casa para tentar manter o sonho dele e do Harry vivo. Só que tem um porém. Para isso funcionar, o Peter vai precisar dar um tempo das suas atividades de Homem-Aranha. Sendo assim, o Peter fala pro Miles sobre isso e ele entende. O Miles aceita ser pelo menos por enquanto o único Homem-Aranha de Nova York. Uma responsabilidade e tanto, né? Já o Peter ficaria focado na sua vida pessoal e no seu novo projeto. Com isso decidido, Miles parte para a ação enquanto Peter e Mary Jane se preparam para começar suas novas vidas. Pete, calma aí, eu vou começar de novo. Deixa comigo. Cuido da cidade. Vai lá, seu Peter Parker, um pouco. Você tem certeza? É uma cidade grande. Eu dou conta. Mas eu ainda vou te ligar para pedir conselho. Você não precisa. Agora não, mas vai chegar a hora. Eu tô aqui para você. Sempre. Meu irmão. Até mais. Algum tempo depois, o Norman vai até a balsa para falar com Otto Octavius. Ele queria saber a identidade secreta dos Homem-Aranhas, já que o Norman culpa os aranhas pelo que aconteceu com o Harry. E claro, quer vingança também. Só que o Otto não fala nada para ele. Norman então pergunta o que o Otto estava escrevendo ali. E o Otto responde que aquele era, na verdade, o último capítulo. Eles arruinaram meu filho. Ótimo. Todo mundo tem que sofrer uma perda. Até você, Norman. O que está escrevendo? O último capítulo.
Já o Miles e a Rio recebem a Hayley em sua casa, o Miles finalmente terminou a sua redação para a faculdade e agora tava tudo encaminhado. Fora isso, a Rio finalmente consegue apresentar pro Miles o cara com quem ela tava saindo. Ele se chama Albert e junto dele também tava sua filha, uma garota chamada Cindy. Oi, é um prazer conhecer vocês. Essa é a minha filha, a Cindy. E assim a gente encerra a história de Spider-Man 2, dando um gancho aqui pra continuação. E agora só nos resta esperar pra quando esse jogo sair, não é verdade? Quero saber o que vai acontecer com o Norman. Será que no próximo jogo ele vai se tornar então o Duende Verde? Ele vai soltar o Otto? Quem são essas pessoas que estão se relacionando com a mãe do Miles, né? Será que vai ter algum envolvimento também? Agora não tem o que fazer, só esperar. Mas é um jogão insano, viu? Mas se você curtiu essa história, fortalece com seu joinha, porque esse vídeo ficou gigante, deu um trabalho danado pra produzir, então comenta, compartilha com todo mundo aí. E esse vídeo só é possível graças à ajuda dessa galera aqui que é membro do canal e ajuda a gente financeiramente a manter essa estrutura, porque é um bagulho caro de fazer, tá? E sem o apoio de vocês a gente não consegue entregar nessa qualidade aqui, tá? Então muito obrigado a todos os apoiadores, sem vocês isso aqui não poderia acontecer. E eu vou ficando por aqui, e eu vou deixar aqui pra vocês a playlist completa da história do Spider-Man, desde o primeiro, do Miles e agora o Spider-Man 2, caso você ainda não tenha assistido. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.